Auriculoterapia na fisioterapia. Vale a pena? Vamos falar sobre isso? Pessoal, a auriculoterapia é mais uma técnica, de muitas técnicas que a gente tem, para utilizar dentro da fisioterapia. Eu chamo elas de ferramentas. Eu costumo pensar na fisioterapia, nas técnicas, nos recursos que a gente tem, como um cinto de ferramentas. Eu tenho várias ferramentas para utilizar com o meu paciente. Então eu penso, nesse paciente, uma terapia manual vai bem? Um ultrassom, um laser, uma auriculoterapia, uma acupuntura, ou seja qual técnica você tenha nesse portfólio de ferramentas que você criou ao longo do tempo. Eu já tenho 25 anos de profissão, já fiz muitas técnicas, já fiz muitos cursos, especialização, mestrado, e tenho um cinto de ferramentas com bastante opções. Tem alguns cursos que a gente faz que acaba deixando de lado, outros cursos a gente incorpora na nossa prática clínica, tudo é válido. Porque a gente tem que testar. Né? Tem técnicas, por exemplo, que eu já aprendi, já estudei, e nunca utilizei. Né? Eu utilizei uma semana, 2 semanas, eu vi que não era para mim, não tinha a ver comigo, e larguei, mas foi importante. E eu tenho ela ali guardadinha. Se um dia eu precisar, eu posso utilizá-la. Né? Então, quando a gente pensa em ferramentas, a gente também tem que pensar em ferramentas de resultados de curto, médio e longo prazo. Quando eu fiz o meu mestrado, quando você vai fazer um doutorado, ou até mesmo uma especialização, a gente sabe que vai levar aí um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para a gente ter a conclusão daquela formação. Existem cursos de final de semana que você faz, já começa a aplicar rapidamente. Então, tem diversas formas da gente estudar e aprimorar e aumentar essa gama de ferramentas que a gente tem. Mas o mais importante é que a gente precisa entender é que para a gente conseguir cobrar mais do nosso paciente, receber um valor maior que a gente acha mais justo para a gente precisa criar valor. Percepção de valor, da qualidade percebida do paciente em relação ao seu trabalho. Então você precisa, além de dos resultados, ter uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia de posicionamento no mercado. Tudo isso eu costumo utilizar, costumo falar com vocês dentro das minhas redes sociais. Vocês podem acessar aí no TikTok, no Instagram, no YouTube, Físio Empreendedorismo. Lá eu falo, dou bastante dicas, né, de como a gente aumentar a percepção de valor do nosso paciente. Então, qual o valor, qual a qualidade que o seu paciente percebe em você? Cuidado com essas dicas maravilhosas aí, como aumentar seu faturamento 10K, 20K em um mês. Cuidado com essas dicas aí, cuidado com essas propostas indecorosas, que não é bem assim. A percepção de valor ela é construída ao longo do tempo. E você tem várias estratégias que você pode sim utilizar para aumentar seu faturamento e chegar lá nos 10, 15, 20 mil reais de faturamento por mês. Não é problema, tá? Mas não existe receita de bolo, receita mágica para a gente alcançar isso rapidamente. Mas dentro de todos os meus 25 anos de profissão, 11 anos de docência, muitos cursos, muitas especializações, muitas formações, eu vim falar para você hoje aqui sobre a auriculoterapia. A auriculoterapia me trouxe uma percepção interessante. Ela é uma técnica que, além de ser uma técnica que vai agregar valor percebido, o paciente vai perceber a melhora mais rápida, vai perceber a qualidade do seu serviço, que você tem uma gama de possibilidades a ofertar a esse paciente, aumentando a percepção e, com isso, aumentando o valor da sua consulta também. Mas a peculiaridade da auriculoterapia, que eu acho mais interessante, é que com a auriculoterapia você consegue vender essa auriculoterapia de forma separada da sessão. Isso faz com que você consiga aumentar o seu faturamento imediatamente. Percebe? Então, com a auriculoterapia, olha que interessante, eu consegui aumentar 35% o valor das minhas sessões. Eu não estou nem falando de vender a auriculoterapia separadamente. Com a percepção de valor que eu aumentei no meu paciente, eu consegui aumentar o valor dessa sessão. E ainda ter a arrecadação, né, ter o faturamento da aplicação da própria sessão de auriculoterapia em paralelo à sessão da fisioterapia tradicional. Eu já estou trabalhando com o meu paciente. E olha só, pessoal, vamos ser sinceros, né? Os convênios estão pagando cada vez menos.
Ficar com convênio é difícil. Quem trabalha com convênio sabe o que eu estou falando. O mercado já está saturado, tem muito profissional no mercado e muito profissional brigando por preço. Se você brigar por preço, você está fadado ao fracasso, tá? Porque sempre vai ter gente querendo cobrar uma miséria de fisioterapia. Se você querer competir com esse paciente, com esse outro fisioterapeuta, brigar por esse paciente no preço, cada vez mais vocês vão cobrando menos, 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 e os dois vão sair perdendo. Tá? Então você precisa trabalhar a percepção de valor do seu paciente. Os pacientes estão exigindo mais resultados, né, resultados mais rápidos. E a auriculoterapia, para mim, pessoal, ela me deu uma percepção aí de uma transformação profissional de forma rápida. Muitas outras técnicas que eu aprendi também me fizeram transformações, mas nenhuma me trouxe uma transformação tão rápida, uma percepção de valor do paciente, um faturamento, aumentar o meu faturamento de forma tão rápida quanto foi quando eu comecei a trabalhar com a auriculoterapia. Ela elevou imediatamente a percepção de valor dos meus pacientes, me trouxe um diferencial competitivo que muitos colegas meus aqui da região faziam fisioterapia como eu fazia, mas não tinha esse plus que é a auriculoterapia. Aumentou o resultado, né, que é interessante, que a auriculoterapia ela acelera o processo de reabilitação, ela diminui a dor do paciente, traz conforto, você consegue trabalhar a questão do sono, né, o paciente dormir melhor, isso afeta a percepção de dor, emagrecimento, aumento da saúde como um todo. E, e o melhor, que com essa auriculoterapia, você consegue rapidamente aprendê-la e começar a aplicar em apenas uma semana. E olha, pessoal, olha como eu vou aplicar essa auriculoterapia de forma prática, mostrar para vocês aqui de forma prática como isso funciona. Olha, o custo de investimento para aprender a auriculoterapia. O manual de auriculoterapia para fisioterapeutas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, você vai pagar menos de R$ 50. Sementes que a gente utiliza para colocar, né, as sementinhas para utilizar na auriculoterapia. Com R$ 35 você compra 600 sementes já separadas com a micropore, é só destacar e colar. Materiais permanentes, uma pinça. E olha como que o faturamento pode aumentar com a auriculoterapia. Um cenário hipotético aqui bem conservador, tá? Bem, bem básico mesmo. Você conseguir aplicar aí 5 sessões de auriculoterapia por semana, ou seja, uma por dia, com valor de aplicação em torno de 65, R$ 100 aí para começar, bem tranquilo, isso varia muito, né? Não dá para falar um valor preciso, porque quem está no interior, na cidade interior, quem está numa capital, em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui eu estou em Brasília, Brasília eu cobro R$ 150, mas eu tenho um público aqui com uma condição financeira muito boa, já tenho uma experiência de mercado, já tenho um nome mais conhecido, então você começa, né, de baixo e vai crescendo gradativamente à medida que você vai criando essa percepção de valor do seu trabalho com seus pacientes, tá? Mas de forma bem conservadora, aí, 65, R$ 100, você consegue começar a aplicar tranquilamente. Lembrando, se você já está trabalhando com o seu paciente, você está agregando um valor a mais. Essa aplicação que você vai vender de forma separada da sua sessão, então ele já está pagando aquela sessão, você vai oferecer esse novo serviço que é feito apenas uma vez por semana, durante 2, 3 semanas. Então, no total, o valor vai ser bem, bem tranquilo, vai caber no bolso dos seus pacientes, tá? É muito conservador, muito tranquilo trabalhar dessa forma aqui. Só nisso você já tem financeiramente o aumento aí de R$ 2.000 no seu faturamento mensal. Só que, além desses 2.000, você está, como eu falei antes, agregando valor agregando a percepção de valor do seu paciente com o seu tratamento. Tá? Isso é mais importante ainda. E com o tempo você vai conseguir aumentar, além do valor da aplicação da aurícula, aumentar o valor da sua sessão. E olha, pessoal, o que eu vou oferecer para vocês agora é um manual de auriculoterapia feito de um fisioterapeuta para outro fisioterapeuta, com tudo que você precisa saber de auriculoterapia para aplicar com seus pacientes. Ok? Esse manual ele foi feito dentro da minha experiência, trazendo o meu conhecimento de auriculoterapia chinesa com auriculoterapia francesa, peguei o melhor dos dois mundos, o melhor da minha experiência prática, quais são os pontos relevantes para o fisioterapeuta,
e você vai conseguir aplicar isso de forma muito prática e muito efetiva com os seus pacientes. E o melhor, você vai aprender de forma rápida e objetiva, porque aqui eu vou trazer tudo que o fisioterapeuta precisa. Você não vai ser necessário aprender tudo de auriculoterapia dentro da tradicional auriculoterapia chinesa, francesa, porque a auriculoterapia é uma técnica de tratamento global. Todas as doenças do corpo. E quando eu fui fazer a auriculoterapia, eu observei que a gente aprende muita coisa, mas muita coisa, que não é prática, não é da fisioterapia. Tem que aprender a tratar tireoide, tratar uma pancreatite. Isso a gente não trabalha, ou não deveria trabalhar, né, gente? E aqui com esse manual, pessoal, vocês não vão precisar estudar tudo de auriculoterapia. E grande parte da auriculoterapia tem a ver com o tratamento de doenças relacionadas à parte médica. Quando eu estudei acupuntura, fiz a minha especialização em acupuntura, quando eu estudei auriculoterapia, eu tive que aprender tudo de medicina tradicional chinesa para poder depois, na minha prática clínica como fisioterapeuta, trabalhar com uma pequena fração disso. Então, as doenças osteomusculares, doenças respiratórias, que é o que da atribuição do fisioterapeuta. Então, aqui nesse manual, eu trouxe de forma objetiva tudo que o fisioterapeuta precisa saber, sem passar por toda aquela curva de aprendizado dentro da área médica, que não é pertinente para a gente. A gente não vai trabalhar com tireoide, com creatite. Isso não tem a ver com a nossa profissão. Então, é uma grande perda de tempo significa perda de dinheiro, estudando muita coisa que não tem relação com a fisioterapia e que a gente não deveria estar se metendo. E olha, aqui tem tudo que você precisa: qual agulha comprar, qual a semente, como aplicar, qual a técnica adequada, tudo que você precisa para começar a atender em apenas uma semana. E aqui também, pessoal, olha o que eu fiz. Eu separei os pontos de auriculoterapia por regiões, por área, para facilitar o entendimento. E quando a gente observa essas imagens de auriculoterapia na internet, a gente vê aquela montoeira de pontos, de figurinhas, imagens de órgãos, e é muito confuso. Então, eu separei de forma muito didática, muito tranquila, e dentro desse manual vocês vão conseguir visualizar, identificar esses pontos, e tudo dentro de uma visão de um fisioterapeuta. Olha na imagem da esquerda, por exemplo, vocês vão conseguir ver todos os pontos referentes do corpo, as articulações. Então, vou trabalhar o ombro, está ali muito bem explicado, o punho, o joelho. Em associação, claro, a gente não vai aplicar apenas a sementinha ou a agulha naquele ponto do ombro, né? São vários pontos, são 5, 6, 7 pontos que a gente vai trabalhar com cada paciente aí. E na esquerda, na direita, por exemplo, vocês vão ver os outros pontos de vísceras que a gente também vai utilizar. Vou aplicar um ponto no fígado, mas não necessariamente estou tratando o fígado, tá? Porque ele vai ajudar na dor, vesícula biliar, bexiga, tudo isso. Ele também trabalha em harmonia com as articulações, com a regulação da dor, a regulação da inflamação. Então, é um pupurri, é um conjunto de pontos que são muito bem explicados nesse manual. E para garantir que vocês vão começar a aplicar nos seus pacientes em apenas uma semana, eu coloquei ali 41 protocolos de condições osteomusculares e respiratórias, que nenhum curso, nenhum e-book vai trazer isso para vocês. Os protocolos osteomusculares que eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo, fui aplicando nos meus pacientes, e com isso vocês já vão conseguir aplicar em uma semana. É só olhar o protocolo, fibromialgia, lombalgia, dor no joelho, dor no ombro, está tudo lá explicadinho. É só você aplicar do jeito que está lá naquele protocolo, que vocês já vão ter os resultados de forma imediata. Eu coloquei ali na parte osteomuscular e respiratória, que eu sei que também muita gente trabalha com a parte respiratória, vai poder se beneficiar também deste manual. E o que é mais legal, você vai conseguir vender também, além da auriculoterapia, para tratar aquela condição osteomuscular do seu paciente, você também vai conseguir atuar e vender separadamente esses 7 protocolos que eu costumo mais utilizar na minha prática clínica sobre bem-estar e saúde mental. Aqui eu tenho protocolos de ansiedade, para melhorar a qualidade do sono, para emagrecimento, que o pessoal adora, estresse,
Tudo isso vai ajudar o seu paciente a também, não só no tratamento que você está trabalhando, mas também de forma separada. Eu vendo, por exemplo, aplicações de auriculoterapia para parar de fumar. Quem quer parar de fumar, a gente auxilia, é muito eficiente, funciona muito bem. Existem centros de saúde espalhados pelo país que utilizam a auriculoterapia para auxiliar no tratamento dos vícios, tanto no parar de fumar, beber, drogas. E para conseguir o seu manual, olha na descrição desse vídeo, ou então acesse o meu site pelo bit.ly, bit.ly/fisioempreendedorismo, que é o mesmo endereço de todas as minhas redes sociais, tanto ali no TikTok, no Instagram, no YouTube, Fisioempreendedorismo. Vocês vão ter não só as dicas sobre aurículo, mas dicas sobre empreendedorismo, sobre como aumentar a percepção de valor dos seus pacientes em relação a, ao seu trabalho, à sua fisioterapia. Bom, espero ter esclarecido as dúvidas sobre a auriculoterapia para vocês, tá? E se gostou desse vídeo, já dá o like, já se inscreve no canal para receber mais dicas de empreendedorismo e de aumento da percepção de valor dos seus pacientes em relação ao seu trabalho e que você consiga crescer bastante na fisioterapia. Um abraço.